Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao meu canal. Se gostar, dê like, comente, compartilhe, se inscreva. Hoje é um vídeo muito especial, porque eu falo de autismo, mas hoje eu vou falar de um autista. Eu tô gravando esse vídeo hoje, gente, no dia 18 de março. E hoje é o aniversário de 39 anos de um autista severo, não verbal, que tem epilepsia. Antes dele ser autista, ele chamava Pedro Ivo. E antes dele chamar Pedro Ivo, quando ele começou, ele já era meu filho. Então, por isso que hoje é um dia muito especial para mim. Por que eu tô nesse canal? Né? Ah, porque você gosta de autismo? Hoje eu gosto. Eu gosto de conhecer, de entender, gosto de andar com os autistas. Eles são sensacionais. Mas o meu gosto por autistas começou há 39 anos atrás, no dia 18 de março. E é interessante porque a gente pode falar assim, o diagnóstico não foi no dia 18 de março, no dia que ele nasceu. Eu fiz um diagnóstico sem nome. Ele nasceu de cesárea, mas eu não estava dormindo. Então, assim que ele nasceu, eu ouvi o choro dele, o médico me mostrou ele, sim, a gente toda ainda meio sedada, né? Mas me mostrou. Ele me deu uma encarada e eu já tinha escolhido esse nome, Pedro Ivo. E eu olhei para ele, gente, como eu tenho uma mania de colocar todos os sentimentos em nome, eu olhei para ele e falei assim, engraçado, eu devia trocar o nome, Ivan o Terrível. Não era o terrível de falar assim, ele é uma pessoa ruim, não era esse terrível, um terrível que ia me dar muito trabalho, que ia provocar muitas guerras dentro de mim e também muita paz. Eu senti tudo isso junto. Aí ele foi pro berçário, aí vem aquela hora que o neném aparece no quarto, tão bonitinho, já arrumadinho, todo arranhado no rosto. Gente, vocês não têm ideia de como o rosto dele era um arranhão só. Eu pensei assim de pronto, né? Nossa, essas enfermeiras estão maltratando esse menino. Mas aí eu olhei, as unhas dele eram enormes. E ele não nasceu fora de tempo. Ele nasceu exatamente no dia que o ginecologista tinha previsto. Então não era por isso. Dizem alguns médicos que acontece isso de algum menino nascer com uma unha tão grande, né? Mas hoje eu sei que essa unha grande, esse arranhão todo no rosto, já era inquietude. Porque ele com 7 dias de nascido, ele já revirava no berço, ele era muito inquieto. Gente, é meu primeiro, meu único filho, mas eu já cuidei de muito bebê, sou a irmã mais velha de uma escala aí, meu irmão caçula, nasceu quando eu tinha 12 anos, ele me chamou de mãe até quando eu tinha 30 anos de idade. Aliás, quando ele tinha 30. Então, pra vocês verem assim que eu cuidei muito de gente, de neném. Gente, a coisa que eu mais gosto no ser humano é do bebê. Eu sou apaixonada com bebê. E eu sempre tive muita facilidade de cuidar de bebê. Esse bebê Pedro Ivo, eu acho que por causa da minha facilidade é que eu fui passando pelas coisas, porque era muito difícil. Eu tinha sempre uma sensação de que tinha alguma coisa faltando. Eu via que ele olhava para mim, mas era um olhar diferente. Ele passava horas chorando, horas, um dia inteiro, 24 horas uma vez, dormindo. Ele alternava muito. Ele, para mamar, ele mamou pouco, porque eu só tive leite 1 mês e meio, que eu nem sei se foi por causa disso, porque isso era uma guerra, ele arrancava meu peito fora mesmo, de ter que fazer curativo. Então, era uma pessoa que, assim, ele tinha uma agressividade que era do tanto que ele era irracível mesmo, muito cheio de problemas, né? Ele tinha muitos problemas que eu não detectava, mas eu percebia que ele era diferente, eu não sabia o que que era. E foi indo. Um dia, diagnóstico de autista, né? E ele já tinha 3 anos nessa época, não falava. Gente, hoje eu gravo vídeo aqui, meu canal, é um vídeo muito pra cima, porque tudo que eu vivi com ele até agora, 39 anos é muita coisa, é uma vida inteira, né? Quer dizer, vamos dizer menos que isso, foi muito bom. É muito bom. É muita felicidade junto. Às vezes eu tenho até dificuldade de falar de tanta felicidade que é. Mas ele, Pedro Ivo, é uma pessoa tranquila hoje, ele não é agressivo, não bate nas pessoas,
mas ele é muito forte. Graças a Deus que eu não troquei o nome. Ele é Pedro mesmo. Ele é uma pedra. Ele é um cara que tem ideias marcantes. Ele não troca as ideias dele pela da gestão. Não porque ele é autista, isso tem a ver com a personalidade dele. Mas, ao mesmo tempo, né? Ele é de peixes. Ele é uma pessoa sensível. Gente, quando ele beija, gente, ele faz aquela cara de Dom Juan apaixonado. Ele vai nas profundezas da paixão para dar um beijinho na gente, que é até pequenininho. É muito interessante como que ele alterna. Mas quando ele era pequeno e depois virou um menino, foi virando adolescente, a gente brigou muito, gente, porque ele tem um gênio muito forte. Ele é muito bonzinho, mas ele sabe ser muito bravo. E eu também, eu sou mais brava do que boazinha. Eu sempre fui muito brava. O meu pai, ele era irmão junto com uma família, tinha uma família de 17 filhos da mãe dele, né? E a minha avó era uma baixinha, e meu pai falava assim, eu não conhecia uma mulher mais brava que a minha mãe, que ela era brava. Eu conheci minha avó, ela era minha madrinha, eu tive muito contato com ela. Não, é brava pra caramba. Se não fosse também, tava perdida, né? Mas ele falava comigo, eu não conhecia, mas agora eu conheço outra. Você é a filhada da sua avó mesmo. Eu era brava, gente, mas brava com força. E eu continuei brava. É claro que com o desenrolar do tempo, isso aí foi abrandando até com entendimento, até com a troca. O Pedro Ivo é um bravo que ao mesmo tempo passa muito amor, passa uma energia muito boa. Então isso me ajudou. A minha mãe falava uma certa época comigo assim, eu não entendo como você é tão calma. Gente, eu era calma quando acontecia assim, de levar uma queda, de ter uma doença, mas no relacionamento, poxa vida, ele me enfrentava pra caramba, eu enfrentava ele pra caramba. Era uma coisa muito difícil relacionar com ele, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque veja bem, era difícil, mas eu sempre dei atenção para esse relacionamento. Eu nunca fugi dele, nem ele. Ele depois, então, inclusive que ele foi sendo estimulado, que ele começou a fazer mais contato, ele troca muito comigo, ele é muito bacana comigo. Eu posso dizer que eu ajudei ele a ser assim, mas isso tem a ver com o jeito que ele é. Ele é muito amoroso, ele é muito carinhoso. As pessoas que conhecem ele, esse médico, o pessoal da escola, sempre fala isso, né? Mas para chegar até aqui, eu posso dizer que durante a Covid é que eu comecei a ficar mais legal com o Pedro e ele comigo, que nós tivemos uma convivência muito grande, porque moramos sozinhos, e a Covid todo mundo ficou trancado em casa, e a gente aprendeu muito a se conhecer nessa época, mas até antes disso, a gente quebrava pau. Ah, não fala, como é que ele quebra pau com você? Ele não é agressivo? Ele não pega um pedaço de vassoura e te dá paulada? Não é assim que ele faz, ele anda a pular. Ele se expressa, ele grita, ele grita de várias formas. Ele grita de alegria, de nervoso e de bravo. E quando esse cara pula, ele é um Mike Tyson de 1,75 m. Ele é um homem muito forte. Meu irmão mais velho, quando o Pedro era pequeno, que ele era muito grande, né? Ele estava fora da média, ele tomou hormônio do crescimento para parar de crescer, hormônio de bloquear, né, o crescimento. A previsão é de que ele chegasse em 2,10 m. Ele era muito grande sempre. E quando ele pulava, né, de pequeno, meu irmão mais velho falava assim, puxa vida, vai bater no teto quando for grande. Imagina o Pedro Ivo grande fazendo essas coisas. Porque assim, parece um canguru. E é um canguru bravo. Então, e eu acho isso muito legal, porque assim, essa é a forma que a gente se comunica. Porque, gente, é tão difícil, às vezes, entender o que uma pessoa autista está sentindo e a não verbal. Para mim é muito difícil, eu sou verbal. Gente, eu amo palavra. Palavra para mim tem cor, tem cheiro, tem som. Eu me comunico com a minha palavra. É um negócio interessante como eu amo palavra. E o Pedro não fala, né? Nem inglês, nem japonês, nem português, né? Mas a gente se comunica dessa forma, porque ele sabe se expressar, ele sabe o que ele quer, ele é muito restrito na comunicação dele, mas ele comunica às vezes com a gente pelo olho. É muito interessante. Ele cria pequenos sinais entre eu e ele que cria. E aí eu começo a repetir.
Tem um negócio muito interessante. Ele gosta de almoçar na cadeira dele, na sala, uma poltrona. Ele agora almoça na escola, mas quando ele está em casa, ele come nessa cadeira, né? Aí ele chega da escola, dá uma dormidinha e às vezes ele quer mais, porque a comida da escola é pouca. Pedro Ivo é daquele tipo pedreiro mesmo, bate prato de peão. Aí ele faz um gesto assim com a mão. Gente, ele não faz esse gesto para mais nada, a não ser para pedir comida. E foi ele que criou. É um negócio muito interessante, porque assim, ele às vezes vai lá no armário da cozinha, pega o prato, às vezes abre a geladeira, tira comida. Mas quando ele está espacholado ali, né, que ele chegou da escola, está muito cansado, ele faz assim para mim. Então, são gestos, pequenas coisas que a gente foi criando. E esse caminho aí, gente, eu nunca consegui ter um caminho reto na minha vida. Antes de Pedro Ivo eu já não tinha. Então, o caminho com Pedro Ivo também, que teve muita minha direção, teve muita minha curatela, que é de lei, né? Ele foi no caminho que ia lá, ia cá. A gente morou na Bahia há muito tempo. Eu tive uma escolinha lá na Bahia como pedagoga, a gente morou em Alcobaça, Bahia. Depois eu vim para cá, eu fui presidente de Associação dos Autistas, a APAS, que era uma associação de pais e amigos de autistas, que hoje não existe mais, é uma associação aqui de BH. Hoje ela mudou de nome, ela existe, mas ela hoje é AMAS. Então é um outro nome. Mas todas essas coisas foram por causa dele. Então eu posso falar, gente, quando o Pedro nasceu, eu tinha 27 anos. Eu já era psicóloga. E hoje ele tem 39, quer dizer, eu tenho muito mais anos de Pedro Ivo do que sem Pedro Ivo. Então, muitas das coisas que eu penso, às vezes eu fico pensando, gente, será que esse pensamento é meu ou é dele? Porque a gente se misturou com essa comunicação. E hoje eu vou encerrar por aqui, mas eu gostaria de fazer um convite ao meu assistente para ele falar um pouquinho do Pedro Ivo também, fazer uma homenagem para ele. O Ricardo, que eu sempre cito, e de vez em quando ele aparece muito raramente. Ué, bora lá. Bom, gente, eu acho bem inusitado, eu não estava esperando essa oportunidade de falar aqui nesse vídeo, né? E é uma coisa muito legal. Eu não estava sabendo que era o aniversário dele, tinha esquecido que essa era a data. E a Mônica também não me falou nada e falou: vou gravar um vídeo. O assunto você vai saber na hora, basicamente isso. E aí eu tô examinando aqui, tô vendo ela falando essas coisas bonitas, vendo a sinceridade na fala dela, né? E o Pedro, ele realmente é um rapaz muito que está me ensinando muitas coisas a respeito dessa condição do autista, porque ele não fala uma palavra, né, mas ele transmite muitos sentimentos pela forma dele se aproximar da gente. Então, eu lembro que as primeiras vezes que eu conheci ele, que eu encontrei com ele, né, eu tocava violão aqui, porque eu dava aula de violão para a Mônica, e ele ficava pegando o meu violão, e eu não entendia muito bem, aí a Mônica me explicava o que estava acontecendo, né? E aí depois eu fui ver como é que ele é afetivo, como é que o Pedro, ele transmite isso de uma maneira, tanto pelo olhar como pelos gestos dele, porque ele tem uma coisa de querer pegar na mão da gente às vezes e não querer soltar. Então assim, quando ele não quer que vá embora, ele fica. E se você vai insistindo, é aí que ele agarra mesmo e reclama, né? Mas ele é muito inteligente. Um dia estava acontecendo isso, eu falei assim: ô Pedro, mas agora eu tenho que ir embora. Ele simplesmente falou assim: ele não falou, né? Mas ele fez um gesto do tipo assim: então vai embora. E saiu. Ou seja, eu não precisava ficar insistindo com ele de uma forma. Bastou eu falar: Pedro, eu tenho que ir embora, eu não lembro exatamente a razão. E ele falou: então vai. Ou seja, ele é uma pessoa que está me mostrando o que é essa comunicação não verbal, né? Outra coisa interessante, a Mônica fala que ele é músico. E isso está me clareando tanto de coisa do que é a minha própria profissão, porque eu também sou músico, né? Então, às vezes, eu falei: Mônica, mas ele não é músico. Você tá falando que ele é músico? E ela fala: mas ele é músico, porque ele fica fazendo sons aqui e tal. Isso eu tô refletindo, já não é de hoje, já tem um tempo, né? E vendo como que o fazer das pessoas, como que a essência daquilo que a gente faz, o nome que a gente dá para as coisas, está enraizado num lugar muito mais profundo e muito mais simples também, né? E muito menos ligado a alguns rótulos sociais ou condicionamentos que às vezes a gente coloca por coisas que são totalmente secundárias. E o autista ele nos obriga a ver isso, coisas, o que é primordial no ser humano, né? Aquilo que está dentro dele, de uma forma mais essencial. E eu sinto que o Pedro é que está me ensinando isso, né?
claro, através da Mônica, porque quando a Mônica fala assim, né, ela fala muito isso aqui, a nossa empresa dá lucro. Então, assim, ela é a empresária, ela é a CEO da empresa, né? E o Pedro é o produto dela, né? É meio feio falar isso, É né, Mônica? bem isso, mas Mas é é assim bem por mesmo. aí, né? É bem por aí. Então é uma coisa muito legal isso, né? Toda eu vejo assim, 39 anos, pensa bem, tá quase quarentão, né? Hoje eu comentei com o pessoal, ano que vem ele tá no Zenta e aguenta, Mônica, né? Ô, Ricardo, te agradeço muito. E eu achei muito legal as coisas que o Ricardo falou, porque esse negócio aí, por exemplo, da música é uma coisa que a gente tá sempre discutindo, que ele era muito firme e disse que o Pedro não era músico. A primeira vez, assim, ele às vezes ele acha quando ele fala uma coisa assim, mais filho, que ele me incomoda, não me incomoda, eu adoro pensar, gente. Então eu comecei a pensar como que eu ia mostrar para ele que né? Eu agradeço muito, Ricardo. Agradeço vocês por estarem comemorando o dia do aniversário do Pedro Ivo comigo, muito embora vocês não vão estar comemorando dia 18 de março. E já peço aí, se vocês gostaram do vídeo, que deem like, que comentem, se inscrevam, compartilhem. Esse talvez seja assim bacana de compartilhar, não pelo conteúdo de autismo, mas pelo conteúdo da relação, que é muito interessante. Obrigadão, gente. Beijo. Parabéns, mamãe. Parabéns, mamãe.